Bom, depois da porcaria que foi o Liverpool e Chelsea do sábado, eu sei que eles tinham desfalques, mas fizeram um clássico paupérrimo. Hoje um alento. Hoje um Arsenal e Manchester United à altura da Premier League. Um Arsenal e Manchester United que a gente pode chamar de clássico. Jogo enorme, jogo intenso, jogão e com a vitória dos Gunners. Uma emocionante vitória, arrancada num finalzinho do jogo, de um time que pressionou muito, até cometeu alguns erros, até uma certa afobação em alguns momentos do jogo, mas foi um time que se entregou demais. Contra o Manchester United, que dentro de uma proposta diferente da proposta apresentada do Arsenal, também se entregou muito, fez um jogo de muita dedicação, com uma questão tática relevante no ataque que a gente precisa discutir aqui. 3-2 Arsenal, jogo enorme. O Roy Keane, antes do jogo da Sky Sports, estava falando, olha, se o Manchester United está pensando em título de Premier League, tem que ganhar do Arsenal. E ele não estava errado. Se você for olhar a matemática aqui, agora o Manchester United fica 11 pontos atrás do Arsenal. Tem um turno inteiro pela frente? Tem. Mas é uma distância grande para um time que só tem uma derrota no campeonato, que não vê esse ritmo cair. O que é mais animador para o torcedor do Arsenal não é só ver o time na liderança, é ver o time com 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É ver o time com uma gordura de 5 pontos para o Manchester City, tendo um jogo a menos. Então, ali, não é uma liderança que você olha e fala, poxa, ela está sustentada na areia. Não. É uma liderança sólida, é uma campanha muito sólida e muito segura de um Arsenal que sim, tem tudo para ser campeão da Premier League depois de muito tempo. Vocês acham que esse peso não existe, quem tá lá? Ah, mas os meninos não tem nada a ver com isso. O Saka não é o responsável por esse jejum longo, o menino que fez os 2 gols, o Nketiah, a culpa é dele? A culpa é do Zinchenko? Eles não têm culpa de nada, mas eles sabem que o Arsenal desde 2004 não ganha um campeonato inglês. Eles sabem que o Arsenal vem acumulando fracassos, eles conhecem a história, eles são perguntados volta e meia sobre esse assunto e estão conseguindo lidar muito bem com isso. Deixa o like no vídeo aqui, nossa, a introdução ficou grande. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. É que eu tô empolgado com o jogo, porque eu tava numa depressão tão grande com o 0-0 Liverpool e Chelsea ontem. Eu vim gravar o vídeo ontem, nossa, eu vou ter que falar 10, 12 minutos desse jogo, um jogo que não teve nada. Hoje teve muita coisa. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E acho que amanhã, nesse Fulham em Tottenham, vai ter muita coisa também, porque é um confronto direto. Os dois estão separados por 2 pontos na tabela, brigando por vagas em competições europeias. São 2 times de Londres, tem rivalidade. No meu palpite, fui dar uma olhada nas cotações no Aposta Ganha, estou dividindo a tela. 2.1 a cotação do Tottenham visitante, eu achei bem interessante. E fui de Tottenham aí, coloquei o meu palpite na vitória dos Spurs. Vai lá no Aposta Ganha, QR Code na tela, vai te jogar direto pro meu link com bônus de boas-vindas e tudo mais. É o mesmo link que eu deixo na descrição do vídeo, aí você escolhe por qual caminho que você quer chegar lá. Vem pro apostaganha.bet começar essa semana, terminando aí o mês de janeiro, botar din-din no bolso, coisa linda, a hora é essa, beleza? Então dê os seus palpites agora do Aposta Ganha, tá bom? Então você já tem um bônus de boas-vindas. É um bônus de R$5, não precisa depositar nada. Fez o cadastro rapidinho pelo meu link, já tem R$5 lá para apostar, não precisa botar nada. E aí vai multiplicando e vai se dando bem no Aposta Ganha. Show! Cadastrou, ganhou. Simples assim, ganhou o bônus de boas-vindas. O Arsenal foi o time que começou pressionando, começou atacando, circulando a bola muito próximo da área do Manchester United, tentando dar uma encurralada no Manchester United. Porém, me pareceu o time um pouco nervoso nos primeiros minutos, cometendo alguns erros individuais, né? O White não estava tão bem, o Partey acabou cometendo erros e a gente vai falar mais sobre ele, né? Porque o gol de empate do Manchester United acaba saindo de uma... O primeiro gol do jogo do Manchester United acaba saindo de uma falha. Então o Arsenal tinha um domínio territorial, tinha o domínio das ações, criava, finalizava, e o Manchester United demorou alguns minutos para entender que tipo de postura ele deveria ter para tentar segurar um pouco esse Arsenal impetuoso, com o Emirates pulsando, que isso foi uma coisa legal do jogo e é do comportamento do torcedor do Arsenal. Algumas torcidas na Inglaterra são mais quietas. A do Arsenal hoje
pulsou, vibrou, empurrou, gritou, deu essa atmosfera de clássico, de jogo grande, e isso foi um combustível legal para o Arsenal. Só que o Manchester United começa a marcar um pouco mais à frente, um pouco mais adiantado, gerando problemas na saída de bola do Arsenal, e marca o seu gol aos 17 minutos assim. Manchester United mal tinha chegado. Foi uma pressão, o Saka tenta sair jogando, o Luke Shaw tá ali dando combate, a bola bate, volta para o Thomas Partey, ele tenta forçar um passe na saída e dá a bola no pé do Marcus Rashford, aí depois o Rashford dá um drible desconcertante no próprio Thomas Partey e arruma uma finalização de fora da área. A fase do Rashford, ela é impressionante, 9 gols nos últimos 9 jogos, confiança alta, marcando em jogos grandes, foi decisivo contra o Manchester City, marcou contra o Arsenal. Ninguém pode discutir o momento que o Rashford está vivendo com a camisa do Manchester United. É excelente. O United fazia 1-0. Mas, como foi uma tônica do jogo, ninguém conseguiu sustentar vantagem por muito tempo. Então o Manchester United ficou 6, 7 minutos à frente do placar, até que veio o gol de empate, numa jogada excelente do Arsenal, numa circulação de bola pelo lado esquerdo, paciente, consciente, até achar o Xhaka livre do outro lado, de tanto que você vai tocando, você vai envolvendo a marcação, você está próximo da área, você vai chegando com muita gente, com muitos jogadores de meio campo, e você vai atordoando a marcação do Manchester United. E uma hora alguém vai escapar livre, foi exatamente o que aconteceu. O Xhaka escapou livre pela ponta, fez o cruzamento, aí você tem um cochilo, essa bola encobre o Martinez com 1,75 m, ele não tinha muito o que fazer, mas o homem da marcação que deveria ter acompanhado o Nketiah era o Wan-Bissaka, que estava lá do outro lado, cochila, Nketiah vai lá e empata o jogo 1-1. Nketiah que acaba sendo o grande nome dessa vitória, e eu quero falar um pouco mais sobre ele e da pressão, né, de ter que chegar e virar o camisa 9 com a lesão do Jesus, o quanto o Arteta foi importante bancando, enfim, empate do Arsenal, que aí termina o primeiro tempo melhor que o Manchester United, chegando mais, criando mais, mas o Manchester United também assustava. Então foi um primeiro tempo de equilíbrio dentro das propostas, mas com o Arsenal, por uma característica, por ser o mandante, por algo natural, o Arsenal chegando mais vezes. Vem o segundo tempo do jogo. Nesse segundo tempo do jogo, a gente continua vendo um Arsenal agressivo nos primeiros minutos, e o Manchester United tentando saídas e tentando fazer uma conexão, e tá aí uma questão tática que hoje não funcionou no Manchester United, que foi o Weghorst. Ele acabou de chegar. Manchester United vai ter que se adaptar e se acostumar a jogar com essa figura no centro do ataque, que é o Weghorst. Mas hoje ele estava claramente solto em campo. Ele era uma peça que não estava encaixada. Enquanto as linhas do Manchester United se aproximavam, tentavam jogar minimamente juntas, o Weghorst não fazia parte disso. Ele era uma peça, parecia uma peça estranha à dinâmica de jogo do Manchester United. Então o Manchester sofre um pouco com isso também, né? Com a ausência de poder de fogo, porque você não tinha muitas vezes um jogo combinado com o cara que chegou para ser esse camisa 9. Acabou de chegar, a gente sabe que isso é um problema. E aí o Arsenal vem na pressão, no embalo, indo para cima, e consegue o gol da virada num lance sensacional do Saka. Se teve um belo chute de fora da área do Rashford, o Saka fez a mesma coisa no início do segundo tempo. E ele é um jogador que tem uma condução de bola muito interessante, muito agressiva, e uma abertura de espaços. Ele vai desbravando, ele vai criando espaços que você, no primeiro momento, não enxerga, não parece que esses espaços existem. E ele achou. O Eriksen estava ali acompanhando, ele vem para cima, corta pro pé esquerdo, solta a pancada, tem um monte de jogador do Manchester United na frente, mas o chute é preciso, o chute vai do cantinho, Arsenal na frente de novo, 2-1. Só que era um jogo de alternância de domínio, assim, ninguém ficava muito tempo ou dominando as ações ou mesmo dominando o placar do jogo. E o Manchester United vai lá, 5 minutos depois, uma cobrança de escanteio do Eriksen. Para mim falhou o goleiro, porque me pareceu um lance onde ele tenta segurar a bola e ele acaba meio que soltando ali, pingando na pequena área, quando talvez o soco fosse a melhor alternativa. Enfim, então acho que nesse lance do gol do Lisandro Martinez, claro, né? Pô, é um cara de 1,75 m que consegue fazer um gol de cabeça. Então você tem uma falha do sistema defensivo também. Mas acho que a origem de tudo é a decisão errada do Ramsdale na saída do gol. Vai lá o Lisandro Martinez, faz o gol de cabeça, o Ramsdale tenta voltar pro gol, não dá tempo, a bola vai entrando por cima, 2-2, jogo empatado de novo. Então você tinha o Arsenal que agredia mais, mas o Manchester United que quando tinha oportunidade era agressivo também,
criando menos, obviamente, uma postura, menos tempo com a bola, natural, mas ia lá, incomodava e machucava também. Então foi um jogo em que as equipes mostravam muita personalidade. Tirando o Weghorst, que acho que foi um ponto ali de desconexão, o White, que fez um primeiro tempo muito abaixo pelo Arsenal, Antony também não estava numa jornada muito feliz, e o Partey cometendo alguns erros individuais no primeiro tempo, mas fora isso, assim, você não tem grandes destaques negativos do jogo. Acho que quase todo mundo estava numa rotação muito alta e quase todo mundo ofereceu um grande espetáculo. A partir daí, até a reta final do jogo, o Arsenal retoma as rédeas, aumenta o seu ritmo, aumenta a velocidade das suas ações ofensivas. O Manchester United levando um 2-2 para casa que lhe era muito interessante, até que nos acréscimos o Nketiah faz o gol da vitória, numa jogada com o Zinchenko pelo lado esquerdo, ele rola para trás, vem a batida, o Nketiah, no momento do desvio para o gol, ele está à frente do Lisandro Martinez, mas do outro lado o Wan-Bissaka estava dando condição, estava à frente dele e habilitando o Nketiah, que conseguiu um desvio fatal. Nketiah, que 5 minutos antes do gol da vitória, tinha conseguido uma finalização cara a cara com o De Gea, queima-roupa. Uma defesa espetacular do De Gea. O Nketiah poderia ter feito algo melhor, poderia ter finalizado com mais potência, mais no canto, tirado mais do De Gea, foi mais ou menos em cima do goleiro do United, mas não dá para tirar o mérito da colocação e da ação rápida do goleiro do Manchester, que contra o Crystal Palace já tinha salvado com umas 2 defesas pelo menos espetaculares, e essa ia garantindo o empate aos 39 minutos. Mas aos 45 ele não tinha muito o que fazer, o desvio foi muito rápido, o Nketiah surgiu na frente dele em condição legal, não teve jeito, 3-2. O Nketiah, a gente sabe, não é o jogador dos sonhos, torcedor do Arsenal corneta, mas foi a solução encontrada nesse período sem Gabriel Jesus. Méritos do Nketiah de assumir a bronca e do Arteta de bancá-lo no momento decisivo da temporada, no momento em que o Arsenal não pode errar, porque o Manchester United está crescendo, o Manchester City matematicamente continua na cola, o jogo de hoje era chave. Se o Arsenal sai de campo derrotado do Emirates, olha aí, o Arsenal não vai ter fôlego, o Arsenal não vai aguentar, o jejum vai continuar, o Manchester United vai chegar, o Haaland meteu 3 gols. Então é a vitória, é uma das mais importantes, se não a mais importante vitória do Arsenal nessa trajetória toda da Premier League, porque o momento ele é muito crucial pro mental, pra matemática, pras análises, pra percepção dos adversários, por tudo que vem por aí. E o Manchester United competiu, o Manchester United fez um jogo interessante dentro do que era possível fazer no Emirates, um jogo de trocação, encarou o líder, foi o único time que derrotou esse líder Arsenal do campeonato, vale lembrar, é a única derrota que o Arsenal tem. O Arsenal é um líder incontestável e o Manchester United é um time que ainda apresenta algum crescimento, tem margem ainda para um crescimento na temporada, mas hoje o que ficou definitivo foi o problema de encaixe com o Weghorst. Acho que esse foi o maior drama que o United viveu dentro do Emirates e é uma questão para ser resolvida aí nos próximos jogos. Baita jogo! Cara, que bom a gente ver um Arsenal e Manchester United de novo em alto nível, né? Um jogo, o principal jogo da rodada ser um Arsenal e Manchester United, relembrando os tempos iniciais de Premier League, os grandes embates, a era Wenger, a era Ferguson. Claro que eles ainda não estão próximos do que eram nessas 2 eras aí, mas de novo estão brigando lá em cima. O Arsenal está deixando o seu torcedor orgulhoso e sonhador e esperançoso de novo, e o Manchester United mostra que vai brigar ali dentro do G4, quem sabe até por uma coisa maior, mas em termos de título com 11 de distância ficou difícil. Eu adorei o jogo, foi um dos melhores jogos dessa Premier League. Que bom que Arsenal e Manchester United hoje são capazes de oferecer pra gente um espetáculo dessa magnitude. Você gostou também? Eu dou nota 8,5 pro jogo. Podia até dar mais. Que nota que você dá pro jogo? Deixa nos comentários aí. Boa semana, galera. Abraço!